Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast de um cara só, episódio 3, Andador. Muito prazer. Sejam bem-vindos ao podcast de um cara só. Se você não assistiu ao episódio passado, talvez você se sinta um pouco perdido nesse aqui. Então, por favor, volte 2 casas e escute ao episódio anterior. Agora, sem mais delongas, deixe-me me apresentar a todos vocês. Muito prazer, meu nome é Sereno Vilarinho Alves Ferreira. Sou de Brasília, TF, mas moro em Florianópolis, Santa Catarina. Ou, para os mais íntimos, Floripa, a Ilha da Magia. Tenho 37 anos de idade e tenho uma condição motora chamada de paralisia cerebral. Nasci no dia 12 de 12 de 1987. Uma data bastante específica e significativa para mim. Sou sagitariano, pardo mas um pouco moreno, cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos bem claros que quando batem a luz do sol ficam até verdes. É meu charme, né? Sou escritor, poeta, digital influencer, mas já fui youtuber, auxiliar administrativo em uma empresa, ilustrador, piloto de Fórmula 1. Não, piloto de Fórmula 1 não. Eu não sei nem dirigir um Fusca. Imagina ser piloto de Fórmula 1. Meu Deus do céu, eu ia sair atropelando todo mundo. Ah, meu Deus do céu, barbaridade. Mas agora eu sou um co-host de um podcast. Desse podcast que nos fala. Mas também já fui em muitas outras coisas. E já vivi muitas histórias. Mas isso eu vou deixar para os próximos episódios. Sem mais delongas outra vez, vamos ao episódio de hoje. Então, DJ, solta o som. Amigos, se tem uma coisa que eu ganhei bem antes do Jeep e bem antes do Velotrol e que quase contei a vocês de uma forma bastante simplificada e que foi algo que me ajudou bastante nos meus primeiros anos de idade, foi uma coisa que eu ganhei lá no Sarpichek e que tem só 2 rodas e que foi um andador. Se você não sabe o que é um andador, deixa eu explicar a todos vocês. Andador é como se fosse um apoio de metal ou de alumínio com só 2 rodas que você usa para poder ter mais força e mais equilíbrio na hora que for andar. Eu acho que ele é mais usado para casos quando a gente vai ficando velho, sabe? Mas no meu caso eu usei ele assim que nasci, assim que vim à Terra. Olha, o andador, ele me ajudou bastante na minha evolução. Tanto é que foi nele que eu consegui dar alguns passos quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Em falar nisso, eu contei a vocês alguns episódios anteriores que toda manhã eu acordava bem cedinho com a minha tia Mazé. Ela descia comigo para o térreo do bloco e a gente ficava andando e treinando e praticando o meu andar. E olha, pra mim era algo que exigia muito esforço, pois eu tinha que fazer um esforço gigante para poder me apoiar no guidão do andador. E ao mesmo tempo fazia um esforço gigante para poder me equilibrar e outro esforço para poder me locomover. Nossa, gente, era muito esforço que eu fazia, viu? Mas hoje eu sou um guerreiro por causa disso. Agora, olha o tanto que a minha mãe e meu pai e as pessoas que cuidavam de mim tinham que lidar com um trabalhão que era para me levar aos lugares. Ah, meus amigos, não era fácil não. Não era fácil nem aqui nem na China. Pois eles tinham que carregar eu, o
um andador, minha mochila, as coisas pessoais da pessoa. E às vezes eu ainda levava para casa uns galhos de árvore, umas pedras do tamanho de um tijolo. Nossa, era uma trabalheira danada que eu dava. Meu Deus do céu. Ave Maria. Agora, olha só, meus amigos, quando eu comecei a pegar jeito naquele andador, ninguém me segurava. Ninguém. Eu era como se fosse o Rubinho Barrichello do andador. Eu saía correndo pelos lugares, levando muita queda. Sim, lógico, né? Mas eu já estava acostumado, pois do chão eu não ia passar mesmo, né? Certa vez, no final de um churrasco de amigos dos meus pais, na hora de ir embora, meus pais decidiram ir de ônibus. E nisso, o local em que a gente estava ficava em cima de um morro. E na hora em que os dois abriram a porta da casa e me colocaram no chão para segurarem o portão, imediatamente eu peguei o andador e fui descendo aquele morro, empurrando aquilo. Mas de repente o andador começou a pegar impulso, meus amigos. Mas pegou impulso, mas tão impulso que quando eu vi, eu já estava quase numa velocidade de uma moto. Fui descendo aquele morro, tentando me controlar, mas quando eu vi, eu acabei perdendo o controle daquilo. E meus amigos, meu Deus do céu, uma das rodas da frente ganchou em uma pedra e o andador freou. E eu voei longe, mas tão longe que eu caí numas pedras que tinha. Meu Deus do céu. Meus amigos, meus pais saíram correndo tentando parar aquilo. Mas quando os dois viram, eu já estava no chão, todo machucado. Ai, meu Deus do céu. O engraçado foi a minha mãe correndo na rua, ladeira abaixo, gritando: meu filho, meu Deus, segura ele, rapaz! E se eu contar a vocês que certa vez meu pai foi me buscar em uma consulta médica e na hora que fomos embora, estávamos na parada esperando um ônibus, e assim que o ônibus chegou, meu pai, que estava carregando muita coisa em suas mãos, entrou num veículo me carregando, me colocou sentado e esqueceu de carregar o andador para dentro do ônibus. O andador ficou para trás e o ônibus foi-se embora. E o meu pai só foi lembrar disso quando a gente chegou em casa. Meu Deus do céu! Engraçado foi a cara do meu pai descobrindo que ele tinha esquecido o andador lá na parada. Mas olha, além desse andador que ele esqueceu numa parada, eu usei muitos e muitos andadores. De todos os tipos, todas as cores, todas as suas variações. Eu me lembro que o primeiro andador que eu tive foi de alumínio da cor cinza, sabe? Aí teve outro que era da cor verde e amarelo. Teve outro que era da cor azul. Nossa! Mas eu nunca tive um andador da cor vermelha. Agora, uma coisa bastante interessante, também um pouco estressante, é que assim que eu fui crescendo, sabe, eu fui cada vez não curtindo muito o fato de levar o andador para todos os lugares que eu ia. Porque com a medida em que eu fui, crescendo, tinha lugares que era bastante complicado para levar. Pois imagina só, você na balada e tendo que levar o andador junto. Ainda bem que hoje em dia eu não uso mais aquilo, né? Mas tem boas e boas histórias para contar a vocês, que serão muito bem contadas em os próximos episódios.
Mas por hoje é só. Muito obrigado a você por ter escutado essa história fantástica da minha vida. Me siga nas minhas redes sociais e lá no meu perfil do Instagram do podcast. Sim, que agora temos um perfil só para o podcast. E lá no perfil do podcast tem várias coisas interativas, conteúdos interativos sobre o episódio do podcast. Então vai lá, vai interagir com a gente, tá bom? E se você tiver alguma história e queira contar ela para nós, envie um e-mail para opux113@gmail.com. Tudo isso vai estar lá nas descrições desse episódio. Meu nome é Sereno Vilarinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.